A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Olá, sou Priscila e começa agora o programa Minutos com Hamed, na Web Rádio Caminho da Paz. E daremos início com um pequeno trecho do Evangelho, selecionado pelo Espírito Hamed. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. Capítulo 21, item 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores, não é mesmo? Por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, forjamos um disfarce para sermos assim apresentados perante os outros. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos: eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte de nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, isso é o importante. Porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Não devemos nunca mantê-los escondidos de nós próprios, como se fossem coisas horríveis, e sim aceitar essas emoções que emergem do nosso lado escuro, para que assim a gente possa nos ver como somos realmente. Esse é o primeiro passo para o nosso melhoramento. Por não conseguirmos admitir que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente nós somos, nos colocando então num estado de enorme impotência perante a nossa vida. A maneira de como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência sobre nossas aptidões e até sobre nossa personalidade. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente, nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer autoburilamento. Deixemos de falsas aparências e analisemos nossas emoções e sentimentos, as aprimorando. Aceitar
nossa porção amarga, como diz Hamed, é o primeiro passo para a transformação. Isso sem fugirmos para um novo local, emprego, um novo afeto, porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia e, se não encarados de frente, resolvidos, eles permanecerão conosco onde quer que estejamos na Terra. Para que possamos fazer alquimia das correntes energéticas que circulam em nossa alma, é necessário a autoobservação e a autoanálise de nossa vida interior, sem jamais negar a nós mesmos o que vamos ver, mesmo a gente não gostando do que vai enxergar. Se nós não tivéssemos defeitos, não teríamos tanto prazer em notá-los nos outros, diz o Espírito Hamed, porque só vimos o que conhecemos. Lembremos de que, por mais que se esforcem as más árvores para parecerem boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos, não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascarados de virtudes, mas por ser criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona seu mundo emocional. Somente pessoas com esse comportamento estarão aptas a ser árvores produtoras de frutos realmente bons. Vamos agora fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais um capítulo da obra Renovando Atitudes, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pelo Espírito Hamed. Até já! Velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça. E estamos de volta com o programa Minutos com Hamed. Para quem chegou agora, eu sou Priscila e estávamos refletindo sobre o capítulo 24, intitulado como Aparências, da obra Renovando Atitudes. Lembrando que esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube, juntamente com todos os programas da Web Rádio Caminho da Paz. E daremos continuidade fazendo a leitura de um pequeno trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 8, item 4, selecionado pelo Espírito Hamed. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Quando crianças, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde, prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos à nossa volta. Desde o nascimento,
somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento futuro. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver, ou piorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em branco, mas sim almas antigas, que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades generalizadas para todas, também a individualidade de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, inclusive os gêmeos idênticos fisicamente. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá sua importância à medida que desenvolve sua personalidade. Todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, de estudar, de comer, de ser educadas convenientemente, mas cada uma terá características peculiares e não poderá correr, brincar, estudar e comer como as outras, nos mesmos moldes ou figurinos. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém às deles mesmos. Inconscientemente, tentam educá-los através das projeções de seus conflitos. Quem já ouviu algum pai, alguma mãe dizer que, por exemplo, o sonho da mãe era ter feito aula de balé, então a filha vai fazer aula de balé? Seria um exemplo de uma projeção de seu conflito na criança. Frustrações e problemas pessoais. Nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos, conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. O resultado disso tudo será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Um fato a destacar é o sofrimento dos filhos em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo. Hamed diz que eles impedem as crianças que elas expressem gestos e raciocínios espontâneos agindo dessa forma, bem como a sua forma de ser. A criança ela é bloqueada, aquele espírito que não é um livro em branco.
mas sim um espírito antigo. Desencorajam a criança a promover suas ideias inatas, desestimulando as vocações naturais, alterando as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instintiva que já vem de outros tempos, outras vidas e experiências, e faculdades apropriadas e impedem o desenvolvimento de sua própria índole, as prejudicando. Portanto, deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos nossos filhos. Porque, em nome da missão ou da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo opiniões e decisões e deixando de proporcionar gradativamente o hábito das próprias escolhas. Super protegidos contra os erros, defendidos dos problemas e dificuldades, vemos crescendo a sombra dos pais. Pessoas crescendo de forma indecisas, até sobre a mais simples opção, numa situação de dependência e apego que se prolonga, em muitos casos, durante toda a encarnação, a existência, e também porque não as futuras ainda. Isso pode se prolongar além dessa vida ainda. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E as crianças vão adquirindo uma maior possibilidade de se expressar como realmente são. A partir daí, devem ser educadas de forma coerente com seu caráter instintivo e traços de personalidade, fruto dos conhecimentos que adquiriram nas existências anteriores. Nunca, porém, nos padrões da coerção, da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, fatores de insegurança e de desajustes psicológicos profundos. Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las num clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas não são suas, mas sim almas eternas, em estágio temporário no recinto do nosso lar. São sim criaturas de Deus, como nós, a caminho da luz. Pensemos nisso. Muita paz a todos e até o próximo programa. Até mais!